Idosa visitava o túmulo do filho. Todo sábado, porém, um dia ela encontra uma jovem colocando flores em seu túmulo e chora ao descobrir quem era. Com licença. Minha voz saiu mais fraca do que eu pretendia. Parei a poucos metros da lápide de mármore frio, meu coração batendo descompassado no peito. As flores que eu trazia, os lírios brancos que meu filho tanto gostava, quase caíram das minhas mãos trêmulas. O que você está fazendo aqui? Ali, ajoelhada na grama úmida da manhã, estava uma jovem. Ela não devia ter mais de 25 anos. Usava roupas simples, um vestido de algodão que já parecia ter tido dias melhores, e seus cabelos estavam presos de um jeito rápido, como se ela tivesse saído de casa às pressas. Ela estava chorando. Não era um choro silencioso. Eram soluços profundos que balançavam seus ombros. Ela terminava de ajeitar um pequeno buquê de margaridas simples perto da inscrição. Aquele era o meu lugar. Aquele era o meu ritual. Todo sábado, nos últimos 6 meses, eu vinha. Eu limpava a lápide, colocava os lírios frescos e conversava com meu filho. Era o meu momento, a minha dor. E aquela jovem estava invadindo. Ela se assustou ao me ouvir. Levantou o rosto, vermelho e inchado de lágrimas, e me olhou com pânico, como uma criança pega fazendo algo errado. Senhora, me desculpe. Eu não queria... Eu já estou de saída. Ela se levantou rápido, limpando as mãos sujas de terra no vestido. Eu dei um passo à frente, ainda confusa. O cemitério estava silencioso, exceto pelo canto distante de um pássaro e os soluços que ela tentava engolir. Eu venho aqui todo sábado, eu disse, tentando manter a voz firme. Este é o túmulo do meu filho. Os olhos dela se arregalaram, e então, para minha surpresa, as lágrimas voltaram com mais força. Eu sei, ela sussurrou. Eu sei quem o senhor é. Aquilo me atingiu como um tapa. Como ela sabia? Olhei para ela, tentando entender. Ela não era uma das colegas de trabalho dele, aquelas mulheres de terninho e olhar focado que apareceram no enterro. Ela não era nenhuma filha de amiga minha. Eu nunca a tinha visto. Você o conhecia? Perguntei. Era colega de escritório? Ela balançou a cabeça rapidamente, olhando para o chão. Não foi isso. Nós éramos... Ela parou, mordendo o lábio, como se estivesse com medo de dizer as palavras. Eu senti uma impaciência crescendo em mim. Diga, minha filha, quem é você? Ela respirou fundo. Meu nome é Brenda. Eu fui a namorada dele. O mundo pareceu parar por um segundo. O ar ficou parado. Namorada? Eu olhei daquela moça simples para o nome polido do meu filho gravado na pedra. Impossível. Não, eu disse, balançando a cabeça. Não, você está enganada. Meu filho não tinha namorada. Ele era focado. O trabalho era tudo para ele. Ele não tinha tempo para isso. Eu me arrependi assim que disse isso. O rosto de Brenda se contraiu de dor. Ele dizia isso, não é? Ela falou baixinho, mais para si mesma do que para mim. Que não tinha tempo. Ele morava comigo. Eu continuei, quase desesperada para fazê-la entender. Eu saberia. Ele me contava tudo. A carreira dele estava decolando. Ele estava prestes a conseguir a grande promoção. Ele não namorava. Brenda finalmente olhou nos meus olhos. A tristeza neles era tão profunda quanto a minha. Ninguém sabia, senhora. Era um segredo. Nós ficamos juntos por mais de 1 ano. 1 ano. A palavra ecoou na minha cabeça. 1 ano inteiro. Meu filho, meu menino honesto, tinha uma vida secreta por 1 ano? Por quê? E sussurrei. Por que um segredo? Se ele gostava de você, por que esconder? Brenda desviou o olhar para o túmulo. Ele dizia que era complicado, por causa das expectativas. Ele dizia que eu não me encaixava. Não se encaixava? Repeti sem entender. No mundo dele. No escritório de luxo, nos jantares importantes. Eu era a garçonete do café onde ele tomava o expresso dele todo dia. Ele dizia que eu era o refúgio dele. O lugar onde ele podia ser ele mesmo, longe da pressão. A imagem me atingiu. Meu filho, sempre impecável em seus ternos caros, saindo escondido para encontrar a garçonete do café. Senti meu rosto esquentar. Não de raiva, mas de vergonha, confusão. Ele me dizia que um dia, ela continuou, a voz embargada, quando ele conseguisse a promoção, quando estivesse seguro, ele contaria para todo mundo. Contaria para a senhora. Ele dizia que a senhora ia gostar de mim. Eu não sabia o que dizer.
Eu sempre incentivei a carreira dele. Sempre disse que ele tinha que mirar o topo. Eu teria aceitado. Mas ele mudou, Brenda disse, e sua voz falhou. Nos últimos meses, a pressão aumentou. Ele ficou distante, frio. Ele estava trabalhando muito. Eu defendi por puro instinto. Eu sei, mas não era só isso. Ela limpou uma lágrima com as costas da mão. Uma semana antes do acidente, ele terminou tudo. Meu coração gelou. O quê? Foi por telefone. Ele disse que não podia mais me ver, que tinha sido um erro, que ele precisava de foco total para a carreira dele e que eu era uma distração. Ele disse que eu não fazia parte dos planos dele. Ela começou a soluçar de novo, ali na minha frente. Ele me pediu para nunca mais procurá-lo, e eu obedeci. Eu fiquei com tanta raiva, tão magoada. E então, uma semana depois, eu vi a notícia. Eu nem pude ir ao enterro. Eu não tinha o direito de estar aqui. Eu não era ninguém. Ela olhou para mim, os olhos suplicantes. Mas eu não consigo parar de pensar nele. Eu só precisava trazer umas flores. Me desculpe, senhora. Eu juro que não venho mais. Eu não vou atrapalhar. Brenda se virou para ir embora, tropeçando nos próprios pés. Espere! Eu chamei. Ela parou, mas não se virou. Eu olhei para os lírios caros em minhas mãos. E olhei para as margaridas simples que ela tinha deixado. Elas pareciam tão honestas. Você o amava? Perguntei. Ela ficou em silêncio por um longo tempo. Então ela apenas balançou a cabeça afirmativamente, os ombros tremendo, e saiu andando, apressada, desaparecendo por entre os outros túmulos. Eu fiquei sozinha. O sábado, que sempre foi meu dia de luto sagrado, agora parecia sujo. Sentei-me no banco de pedra frio. 1 ano. Lembrei das noites em que ele chegava tarde, dizendo que era reunião com investidores. Lembrei das vezes em que o peguei sorrindo para o celular. E ele disfarçava, dizendo que era um meme do escritório. Lembrei de como eu me orgulhava dele. Meu filho, o diretor. Tão focado, tão sério, eu tinha incentivado essa ambição. Eu tinha dito a ele para não deixar nada ficar em seu caminho. E agora, eu descobria que nada incluía o coração de uma jovem que chorava escondido em seu túmulo. A imagem perfeita do meu filho, o homem íntegro que eu tanto amava, começou a rachar. Eu olhei para a lápide fria. Pela primeira vez eu não senti apenas tristeza. Senti uma pontada de algo novo. Algo que parecia decepção. Quem era de verdade o homem que eu estava chorando? As semanas seguintes àquele encontro no cemitério foram as mais longas da minha vida. O luto, que antes era uma tristeza pesada e constante, agora tinha se misturado com uma confusão amarga. Eu mal dormia. A imagem do meu filho, do meu menino de ouro, estava manchada. Eu tentava lembrar dele, das nossas conversas, e agora tudo parecia diferente. Cada reunião de negócios até tarde, cada viagem de trabalho de fim de semana, teria sido tudo para encontrar Brenda? E por que a crueldade? Por que terminar daquele jeito por telefone depois de 1 ano? Eu estava na cozinha, numa terça-feira chuvosa, olhando para a xícara de chá intocada, quando meu telefone tocou. Era um número que eu não conhecia. Alô? Atendi sem ânimo, senhora. Senhora Vanessa? A voz do outro lado estava quebrada pelo choro, abafada, quase irreconhecível. Sim, é ela. Quem está falando? É a Brenda do cemitério. Me desculpe ligar. Eu sei que eu não devia. Eu peguei seu número na lista telefônica. Me perdoe, eu juro que... Brenda! Eu a cortei, meu coração disparando. Acalme-se. O que aconteceu? Você está bem? Não sou eu. Ela soluçou e um som de pânico puro atravessou a linha. É o meu filho. Ele está muito doente. Eu não sei o que fazer, senhora. Eu não tenho ninguém. Ninguém. Seu filho? E repeti confusa. Onde você está? Eu estou no hospital público, na emergência infantil. Ele está com uma febre que não passa, ele mal responde. E eu estou sozinha. Eu estou com tanto medo. Por favor, a senhora pode vir? Eu sei que é pedir muito. Eu sei que eu não sou nada sua, mas eu só não quero ficar sozinha. Por favor. A súplica dela, o desespero de uma mãe, cortou toda a minha confusão. Não importava quem ela era. Ela precisava de ajuda. Qual é o hospital? Me passe o endereço. Estou indo para aí agora. Peguei minha bolsa e saí correndo, sem nem me preocupar com o guarda-chuva. Dirigi pela cidade, o limpador de para-brisa lutando contra a tempestade, que parecia refletir a bagunça dentro de mim.
A ala infantil do hospital público era um mundo à parte. Era caótica. Luzes fluorescentes que piscavam. O cheiro forte de desinfetante. Crianças chorando em todos os cantos. E pais com os rostos marcados pela exaustão. Era o oposto de todos os lugares caros e silenciosos que meu filho frequentava. Eu a vi num canto, encolhida em uma cadeira de plástico laranja. Ela parecia ainda menor do que eu me lembrava. Pálida, com olheiras profundas. Ela balançava suavemente um pequeno pacote de cobertores em seus braços. Brenda, eu chamei. Ela levantou a cabeça. O alívio que tomou conta do rosto dela ao me ver quase me fez chorar. Senhora Vanessa. A senhora veio. Meu Deus, obrigada, obrigada. O que aconteceu? O que os médicos disseram? E perguntei me aproximando. Foi então que eu vi o rostinho dele. O menino estava adormecido, mas era um sono agitado. Ele devia ter uns 3, talvez 4 anos. Era pequeno, frágil, e sua pele estava pálida e úmida de suor. É o Arthur, ela sussurrou, ajeitando o cobertor. Meu filho. A febre começou há 3 dias. O médico do posto de saúde disse que era uma gripe. Mas hoje ele mal acordou. Eu entrei em pânico e peguei um táxi para cá. Estamos esperando os resultados dos exames de sangue. Enquanto ela falava, Arthur abriu os olhos por um instante. Olhos sonolentos, febris e familiares. Meu estômago gelou. Eu olhei para os olhos do menino. E então eu olhei para Brenda. E de volta para o menino, aquele formato. Aquele olhar. Era o olhar do meu filho. Era o olhar do meu marido. Era o olhar da minha família. Brenda, comecei. Minha voz falhando. Quem é o pai desse menino? O rosto de Brenda se desfez. Ela sabia naquele instante que eu tinha visto. Ela começou a chorar, silenciosamente desta vez, as lágrimas escorrendo pelo rosto e pingando no cobertor de Arthur. É por isso que eu te liguei, ela sussurrou, olhando para os lados, como se as paredes tivessem ouvidos. Eu não sabia mais o que fazer. Eu jurei a mim mesma que nunca contaria, que eu daria conta sozinha. Me responda, Brenda. Eu segurei o braço dela. Eu precisava ouvir. Quem é o pai do Arthur? Ela me olhou nos olhos, a dor de anos guardada ali. É ele. É o seu filho. Eu cambaleei para trás, como se tivesse levado um soco. Não pode ser. Minha mente tentou fazer as contas. O acidente foi há 6 meses. Esse menino, ele já é grande. Você disse que namoraram por 1 ano. Nós tivemos idas e vindas, senhora. Ela disse, a voz cheia de vergonha. Isso foi antes desse último ano que eu te contei. Foi há quase 4 anos. Eu descobri que estava grávida. Grávida? Sim, eu estava tão feliz. Eu era jovem, eu sei, mas eu o amava. Eu achei que ele também ficaria feliz. Que construiríamos uma família. Ele sabia? Perguntei, a palavra saindo como veneno. Meu filho sabia? Que tinha um filho. Ela balançou a cabeça afirmativamente. A miséria tomando conta dela. Ele sabia. Eu contei. E o que ele fez? Perguntei, minha voz ficando dura. Eu o encontrei. Naquele café onde nos conhecemos. Eu estava nervosa, mas feliz. Mostrei a ele o exame positivo. Ela fez uma pausa, engolindo em seco, como se a memória ainda a machucasse fisicamente. Ele ficou pálido, senhora. Ele olhou para os lados com medo que alguém estivesse ouvindo. A primeira coisa que ele me perguntou foi: Você tem certeza que é meu? Eu fechei os olhos. Eu podia ouvir a voz dele, a voz fria e calculista que ele usava nos negócios. Eu jurei que era, Brenda continuou. E ele deu uma risada curta, sem alegria, e me disse: Brenda, olhe para você. E olhe para mim, onde um bebê se encaixa nisso? Onde você se encaixa nisso? Ele não disse isso, eu sussurrei, mais para mim mesma do que para ela. Ele disse: Minha carreira está decolando. Eu estou prestes a ser promovido. Eu não posso ter esse problema agora. Ele me disse que um filho, especialmente comigo, uma garçonete, arruinaria a imagem dele. Arruinaria tudo o que ele e a senhora, tudo o que vocês construíram para ele. Ele tinha me usado. Ele tinha usado o meu nome, o meu apoio, como escudo para a crueldade dele. O que mais ele disse? Perguntei. Ele me ofereceu dinheiro, Brenda disse, baixinho, como se fosse o segredo mais sujo de todos. Ele abriu a carteira. Disse para eu resolver o problema, e que se eu não quisesse resolver, que eu sumisse, que eu desaparecesse.
Ele disse que se eu contasse para alguém, especialmente para a senhora, ele diria que eu estava mentindo, que eu era uma interesseira. Ele disse que me destruiria. Eu tive que me sentar. Minhas pernas fraquejaram. O homem que eu tinha criado, o homem por quem eu chorava todos os sábados, era um monstro. Eu não aceitei o dinheiro, Brenda disse, levantando o queixo, um traço de orgulho em meio ao desespero. Eu fui embora naquela noite. Peguei minhas poucas coisas, pedi demissão do café e voltei para a casa dos meus pais, no interior. Tive o Arthur sozinha. E ele nunca mais procurou? Procurou. Cerca de 1 ano depois. Foi quando começamos aquele último namoro que eu te contei. Ele disse que sentia minha falta, que eu era a única pessoa com quem ele podia ser ele mesmo. Mas havia uma regra. Qual regra? Aí eu temi perguntar. Nunca falar sobre o Arthur. Para ele, o Arthur não existia. Era o preço para tê-lo de volta. Eu olhei para o meu neto. O meu neto, um menino que existia há 3 anos e que meu filho tinha apagado da própria vida para proteger sua carreira. Naquele momento, uma médica se aproximou, segurando uma prancheta. Brenda, a responsável por Arthur? Brenda se levantou de um salto, o pânico voltando. Sim, sou eu. Ele está bem? O que ele tem? A médica olhou para Brenda, depois para mim, com um olhar sério, profissional. Os exames chegaram. Eu preciso que vocês venham à minha sala. Nós precisamos conversar sobre o diagnóstico dele. Eu senti meu sangue gelar. O tom de voz da médica não era o tom que se usa para dar boas notícias. Brenda apertou o braço do meu casaco com tanta força que seus nós dos dedos ficaram brancos. Eu apenas balancei a cabeça para a médica, incapaz de falar, e segurei Brenda pela cintura. Por aqui, disse a médica, nos guiando para uma sala pequena, pouco mais que um armário, com uma mesa e 3 cadeiras. Nós nos sentamos. Brenda tremia tanto que a cadeira fazia barulho no chão. A médica sentou-se à nossa frente e juntou as mãos sobre a mesa. Eu vou ser direta. Ela começou com um olhar que misturava profissionalismo e compaixão. Os exames de sangue do Arthur são preocupantes. Ele não está com uma gripe. Os níveis dele estão todos errados. O que isso quer dizer? Brenda sussurrou. O Arthur está com uma forma muito agressiva de anemia aplástica. É uma doença grave. A medula óssea dele simplesmente parou de produzir células sanguíneas suficientes. Eu, que nunca tinha ouvido falar daquilo, senti o pânico subir pela minha garganta. Brenda parecia não ter entendido. Mas tem remédio, não tem? E perguntou Brenda com a voz de uma criança. É só dar um remédio mais forte? A médica respirou fundo. O tratamento é complexo. Ele precisa ficar internado, imediatamente. Ele vai precisar de transfusões de sangue constantes, talvez diariamente para mantê-lo estável. E vai precisar de medicamentos muito fortes para tentar fazer a medula dele acordar. E se isso não funcionar, o quê? Perguntei, minha voz saindo áspera. Ele vai precisar de um transplante de medula óssea. É a única cura. Brenda soltou um gemido baixo, um som que parecia vir do fundo da alma. Transplante. Ela repetiu, a palavra pairando no ar como uma sentença. Meu Deus, mas... E o custo? Esse hospital... Ele cobre? A médica desviou o olhar por um segundo. E essa foi toda a resposta que precisávamos. Nós faremos o que pudermos aqui, ela disse cuidadosamente. As transfusões, a internação inicial. Mas os medicamentos específicos, os imunossupressores, são caríssimos, e o hospital nem sempre os tem em estoque. E o transplante? A fila no sistema público é longa, e encontrar um doador compatível é difícil. Quanto? Perguntei. Quanto custa esse tratamento? Os remédios, tudo. A médica me olhou, avaliando-me. Senhora, estamos falando de um tratamento que pode custar centenas de milhares. É um processo longo de anos. Só a medicação inicial para o primeiro ciclo, se comprada particularmente, já passa dos... Ela disse um número que fez o ar sair dos meus pulmões. Era o valor de um apartamento. Era o valor de uma vida inteira de economias. Brenda simplesmente parou de chorar. Ela ficou imóvel, o rosto pálido como cera, os olhos vidrados. O desespero era tão grande que tinha secado suas lágrimas. Saímos da sala da médica e voltamos para o corredor barulhento. Brenda andava como uma sonâmbula. Eu a guiei até as cadeiras laranjas e ela desabou. Eu não posso. Ela sussurrou, olhando para o nada. Eu não tenho. Ela se virou para mim, os olhos vazios. Eu não tenho, senhora Vanessa. Eu não tenho nada. Ela começou a falar, rápido, como se precisasse confessar.
Quando eu voltei do interior, eu voltei porque meus pais são muito pobres. Eles mal davam conta deles mesmos. Eu consegui esse emprego novo, de recepcionista. Achei que estava melhorando de vida. Mas o aluguel aqui é tão caro. A creche do Arthur. A comida. Eu vivo de salário em salário. Eu não tenho reserva. Eu não tenho nada para vender. Eu não tenho ninguém. Ela agarrou minha mão. O que eu vou fazer? Eu vou ver meu filho. Eu vou ver ele. Ela não conseguiu terminar a frase. Ela dobrou o corpo para a frente, a cabeça entre os joelhos, e soluçou. Eu fiquei em pé, olhando para aquela cena. Para aquela mãe, destruída pela pobreza e pela doença. E pensei no meu filho. Pensei nele, em seus sapatos caros, em seu relógio importado. Pensei na imagem que ele tanto queria proteger. A imagem que eu incentivei. Você tem que parecer um vencedor, meu filho. Não se misture com quem não pode te acrescentar nada. Minhas palavras voltaram para me assombrar. Eu tinha criado aquele homem frio, que ofereceu dinheiro para que seu próprio filho não existisse. O mesmo homem que agora estava morto e enterrado, sem poder ver a destruição que tinha deixado para trás. Eu olhei para Brenda, soluçando de desespero por não poder salvar o filho, e pensei em mim, chorando no cemitério por um homem que não merecia minhas lágrimas. Todo o dinheiro que eu e meu falecido marido juntamos. Todo o patrimônio que eu estava guardando intacto para... Para quem? Para a memória de um homem que não valia nada? Naquele corredor frio de hospital, a decisão foi tomada. Não foi nem uma escolha. Foi uma certeza. Brenda, eu disse com uma firmeza que me surpreendeu. Ela levantou o rosto devastado. Vá até aquela médica. Diga a ela para começar o tratamento. O melhor. Particular. Diga a ela para encomendar cada remédio, cada exame, tudo o que o Arthur precisar. Brenda franziu a testa sem entender. Mas como? Eu vou pagar, eu disse. Ela piscou. O que, senhora? A senhora ouviu o que ela disse? É uma fortuna. É todo o dinheiro que a senhora tem. Sim, eu disse, sentindo um peso estranho sair das minhas costas. Mas para que serve o dinheiro, Brenda? Para ficar parado no banco, em nome de uma mentira? Eu passei a minha vida inteira me orgulhando da carreira do meu filho. E o que essa carreira fez? Fez ele abandonar o próprio sangue. Fez ele deixar você sozinha. Eu me ajoelhei na frente dela, no chão sujo do hospital. Esse dinheiro não é meu. É do Arthur. Sempre foi dele. Meu filho tirou dele o direito de ter um pai. Eu não vou deixar que ele tire o direito de viver. Os dias seguintes se transformaram em semanas. Arthur foi transferido para um quarto particular. Os melhores médicos foram chamados. O tratamento começou. Eu passava todos os dias lá. Brenda não saía do lado da cama, exausta, mas com um fio de esperança nos olhos. Eu trazia comida para ela. Eu cuidava dela, para que ela pudesse cuidar dele. E eu me aproximei do Arthur. Ele era um menino doce. Mesmo fraco, mesmo com as agulhas e os exames, ele tinha um sorriso tímido. Nas longas tardes, enquanto Brenda cochilava na poltrona, eu lia histórias para ele. Eu segurava sua mãozinha quente, a mesma mão que meu filho tinha se recusado a segurar. Oi, querido, eu sussurrei um dia, enquanto ele me olhava com aqueles olhos grandes e familiares. A vovó está aqui. A palavra saiu estranha da minha boca. Vovó. Eu nunca pensei que seria chamada assim. Ele sorriu para mim. Um sorriso fraco, mas genuíno. Naquele momento, olhando para o meu neto, o amor que senti foi avassalador, mas veio junto com uma onda de arrependimento tão profunda que queimou meu peito. Eu tinha falhado. Eu tinha me preocupado com as coisas erradas. Eu me preocupei com status, com carreira, com o que os outros iam pensar. E enquanto isso, meu filho se tornou uma pessoa cruel, e esse menino quase foi perdido. Uma noite, eu estava vendo Brenda tentar dormir, toda torta na poltrona, e Arthur dormia sob o efeito dos remédios. O quarto do hospital era bom, mas era frio. E eu pensei no futuro. O tratamento seria longo. Eu sentei ao lado de Brenda e toquei seu ombro. Ela acordou assustada. Está tudo bem, querida. Ele está dormindo. Ela relaxou. Obrigada por ficar, Vanessa. Eu não sei. Brenda, eu a interrompi gentilmente. Eu preciso te fazer uma pergunta. E eu quero que você pense bem. O que foi? Quando o Arthur tiver alta... Para onde vocês vão? Para aquele seu apartamento pequeno? Ela baixou os olhos. Eu não sei. Eu vou ter que arrumar outro emprego. Eu não sei como vou pagar as contas e cuidar dele ao mesmo tempo. Eu sei como.
eu disse. Eu tenho uma casa. Uma casa grande com 3 quartos. Está vazia, cheia de silêncio e de lembranças de um homem que eu estou tentando entender. Ela me olhou confusa. Eu não posso apagar o que o meu filho fez, eu disse, sentindo meus olhos marejarem. Eu não posso dar um pai ao Arthur, mas eu posso dar um lar. E eu posso dar uma avó. Peguei as mãos dela. Eu quero que vocês venham morar comigo. Os dois! Brenda abriu a boca, mas nenhum som saiu. As lágrimas escorreram pelo seu rosto. Eu não posso aceitar, Vanessa. Ela sussurrou. A senhora já fez tanto. A senhora salvou a vida dele. Eu não posso tirar sua casa também. Você não está tirando nada, eu disse, apertando suas mãos. Você está me dando. Você está trazendo vida de volta para aquela casa. Você está me dando uma família. Eu passei 6 meses chorando por quem eu perdi. Agora eu quero passar o resto da minha vida amando quem eu encontrei. Por favor, Brenda. Venham para casa. Trazer Arthur para casa foi como acender uma luz em um cômodo que estava fechado há anos. Minha casa, que por 6 meses tinha sido um mausoléu silencioso, cheirando a poeira e tristeza, de repente, ganhou vida. O silêncio foi quebrado. Foi quebrado pelo som de desenhos animados na televisão pela manhã. Foi quebrado pela risada fraca, mas crescente, de Arthur. O tratamento era rigoroso. Os remédios eram caros, e a rotina de exames continuava. Mas a mudança era visível. A cor estava voltando ao rosto do meu neto. Onde antes havia uma fragilidade pálida, agora havia bochechas coradas. Ele começou a ganhar peso. Brenda, que no hospital parecia um fantasma assustado, também floresceu. Com a segurança de um teto e sem o pânico esmagador das contas, ela pôde focar apenas em ser mãe. Eu os observava da cozinha. Arthur estava no tapete da sala, empilhando blocos de madeira. Ele se concentrava, a língua para fora. E quando a torre caía, ele soltava uma gargalhada aguda que enchia a casa. Brenda estava no sofá lendo, mas seus olhos não saíam dele. Olha, vovó. Arthur gritou para mim, apontando para uma torre torta. Eu fiz um prédio. Vovó. A palavra agora soava natural. Meu coração se apertou de um jeito bom. Está lindo, meu amor. O prédio mais alto que eu já vi. Brenda me lançou um sorriso. Um sorriso genuíno, de pura gratidão e afeto. Naqueles meses, ela e eu tínhamos construído uma aliança silenciosa. Não éramos sogra e nora. Éramos 2 mulheres que amavam o mesmo menino, cada uma à sua maneira. Mas a alegria não vinha sem dor. Naquela noite, depois que Arthur dormiu e Brenda foi tomar um banho demorado, eu vaguei pela casa. Passei pelo corredor e parei em frente à porta do quarto do meu filho. Eu a mantinha fechada desde sempre. Girei a maçaneta. O mesmo cheiro de antes. Livros, o perfume caro dele e algo metálico, de seus troféus de trabalho. Na mesa de cabeceira, uma foto. Ele e eu na formatura da faculdade. Ele sorrindo vitorioso, o braço em volta dos meus ombros. O filho perfeito. Eu peguei o porta-retrato. Olhei para aquele rosto. O rosto que eu tinha beijado. O rosto para o qual eu tinha dedicado cada centavo, cada oração, cada gota de orgulho. Seu mentiroso, eu sussurrei para a foto. A raiva subiu, quente e amarga. Uma raiva que eu não tinha me permitido sentir no hospital. Ali eu só senti urgência. Agora, na segurança da minha casa, eu senti a traição. Eu dediquei a minha vida a você. Eu disse ao homem sorridente na foto. Eu me orgulhei de você. Eu disse a todos que você era o melhor dos homens. Íntegro. Focado. A palavra focado saiu como um cuspe. Você não era focado. Você era cruel. Você era fraco. Lembrei de Brenda me contando como ele a rejeitou. Como ele usou meu nome, meu incentivo, como desculpa para ser um covarde. Ele temia o que eu pensaria. Ele me usou como escudo. Percebi que eu não estava apenas de luto por um filho morto. Eu estava de luto pela ideia de um filho que nunca existiu. O homem que eu amava, o meu menino de ouro, era uma farsa. Uma farsa que eu mesma ajudei a construir. Com minhas expectativas, meu orgulho, minha ambição por ele. Eu chorei. Mas não foi o choro do cemitério. Não foi o choro da saudade. Foi um choro de decepção. Um choro de libertação. Eu estava me despedindo dele pela 2ª vez. E esta era a despedida final. Eu coloquei a foto virada para baixo sobre a mesa. Você não vai mais me machucar, eu disse para o quarto silencioso. Na manhã seguinte, eu estava ao telefone com o gerente do meu banco e logo depois com o advogado da família. Vanessa? Que surpresa. Como você está, querida? Disse o advogado, com a voz paternalista de sempre. Eu estou bem, respondi,
minha voz firme. Eu preciso fazer alterações em todos os meus documentos. Meu testamento, minhas contas. Houve uma pausa. Ah, claro, você quer doar para alguma causa? Em memória do seu filho? Não, eu disse. Eu quero mudar o beneficiário. Tudo. Cada centavo que eu tenho. Cada centavo que ele deixou nas contas conjuntas. Tudo o que seria dele. O silêncio na linha foi total. O quê? Vanessa, você tem um neto? Sim, eu disse olhando pela janela, onde via Brenda empurrando Arthur num pequeno balanço que instalei no jardim. Eu tenho. E o meu filho fez tudo o que podia para garantir que esse menino não tivesse nada. Ele o abandonou. Ele negou o próprio sangue. Eu respirei fundo. Eu não vou honrar a memória do meu filho fingindo que ele era perfeito. Isso seria um insulto ao Arthur e à Brenda. A única maneira de honrar a vida que eu dei a ele é corrigindo o erro terrível que ele cometeu. Eu entendo, disse o advogado, o tom dele mudando de paternalista para respeitoso. Eu não quero que meu filho seja lembrado como o diretor de sucesso. Continuei, sentindo uma calma que eu não sentia há anos. Isso não importa mais. Mas enquanto eu estiver viva, vou garantir que o filho dele tenha tudo o que ele covardemente lhe negou. Todo o patrimônio que ele acumulou, todo o dinheiro que ele ganhou para proteger a imagem dele. Agora vai servir para proteger o menino que ele jogou fora. Foi um processo longo. Papéis, assinaturas, burocracia. Mas a cada assinatura, eu sentia um nó se desfazendo dentro de mim. Eu não estava apagando meu filho. Eu estava reescrevendo o final da história dele. 3 meses depois, o sol de sábado nasceu. Por um momento, o hábito quase me levou. O hábito de me vestir de luto, comprar lírios, ir para o cemitério. Mas eu fui acordada não pelo meu despertador, mas por um peso na minha cama. Vovó, acorda! Arthur pulou em cima de mim, rindo. A Brenda tá fazendo panqueca! Com chocolate. Eu abri os olhos. O cheiro de café e panquecas enchia a casa. Eu o abracei com força, sentindo o cheiro do cabelo dele. Já vou, meu amor. Já vou. Naquela manhã de sábado, eu não fui ao cemitério. Descemos para a cozinha. Brenda estava no fogão, cantarolando uma música boba. Arthur sentou na sua cadeirinha, batendo os pés. Bom dia, Vanessa. Ela disse, sorrindo para mim. Dormiu bem? Como há muito tempo não dormia, respondi, sentando à mesa. Enquanto eu colocava o café na minha xícara, olhei para eles. Aquele era o meu lugar agora. Não era um lugar frio de mármore e silêncio. Era uma cozinha quente, barulhenta e cheia de vida. Eu tinha perdido um filho que eu idealizava. Eu tinha gasto anos da minha vida inflando o orgulho de um homem que se revelou cruel. Mas a vida, de uma forma misteriosa, tinha me dado uma segunda chance. Eu encontrei um neto, que era a parte boa dele, a parte inocente. E encontrei uma filha, em Brenda, uma mulher forte e gentil. Eu não precisava mais chorar por uma memória. Eu podia sorrir para o presente. A minha dor, aquela dor que me definia, tinha finalmente sido superada. Tinha sido substituída por um amor real, um propósito real. Eu finalmente estava em paz.